Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instituto Teológico Missionário Ômega. Nesta aula nós estudaremos ou continuaremos o estudo de soteriologia. Na aula passada nós fizemos a definição do termo, falamos sobre o que é salvação e, sobretudo, na aula passada fizemos um percurso cronológico da história da salvação. E na aula passada nós paramos exatamente nesse slide aqui, falando sobre o mundo helenizado, falando sobre esta unificação política do mundo, esse cumprimento, né, da plenitude dos tempos, como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, e encerramos falando sobre o advento do Messias, o nascimento de Cristo, o momento certo que Jesus nasce, dentro de um projeto soteriológico divino. Na aula de hoje, nós iniciaremos falando sobre a autoria da salvação. Quem é o autor da salvação? Quando nós falamos em salvação, nós sempre pensamos num projeto trinitário. O que eu quero dizer quando falamos de um projeto do Deus trinitário? Na verdade, tudo o que Deus faz de forma trinitária. Ou seja, nunca o Pai está agindo sozinho, ou o Filho agindo sozinho, ou o Espírito agindo sozinho. Deus sempre está agindo de forma trinitária. Não é o tema desta aula. Nós falaremos daqui uns dias sobre Trindade. Numa outra aula falaremos sobre Trindade. Mas Jürgen Moltmann fala que Deus é sempre trinitário, ou seja, Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. A diferença é a ênfase histórica na pessoa de Deus, que nós trataremos adiante. Mas tudo que Deus faz é trinitário. Então a salvação é um projeto do Deus trinitário. Então quem é o autor da salvação? O Deus trinitário. Para a gente entender a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito na salvação, nós fizemos esse slide mostrando a ação de cada um deles. Então, Deus Pai é o autor da salvação. Por que ele é o autor da salvação? Porque o projeto está ligado a ele. Nós já citamos aqui na aula passada Gênesis 3:15, quando, depois do pecado do homem e da mulher, o próprio Deus diz: a semente da mulher, ou a mulher vai gerar uma semente, e a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E a semente da serpente vai lhe ferir o calcanhar. Na verdade, também Apocalipse diz que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então já era um projeto pré-estabelecido. Então esse projeto vem de Deus. O Pai estabeleceu esse projeto. Lembrando que nós vamos repetir sempre, porque tudo o que Deus faz é de forma trinitária. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está agindo no projeto salvífico e em todas as obras de Deus, em toda a história. Mas aqui, só para a gente entender, então, o Pai é o autor deste projeto. Então o projeto vem do Pai. Então por isso Deus Pai é o autor. Segundo, o Filho também é o autor, porque ele se encarnou, né? Ele executou este projeto. E quando nós lemos Filipenses capítulo 2, nós vamos entender que o Filho não se encarna por uma ordem expressa do Pai. É lógico que João, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na encarnação, Cristo, que é Deus também, parte integrante da unidade trinitária, ele é chamado de Filho, porque nós temos a ideia de doação, nós temos a ideia que Deus está doando alguma coisa, o Pai está doando o Filho. Mas quando nós lemos Filipenses capítulo 2,
Paulo deixa claro que Cristo se entregou. Ele deixa claro que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, ou seja, abriu mão da sua, não da sua divindade, mas não usou a sua divindade enquanto estava encarnado, e ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. Veja que é Cristo que está assumindo a forma humana. Na encarnação, há uma vontade do Filho de se encarnar. Eu sei que nós já ouvimos pregações, como eu já ouvi, por exemplo, dizendo: Deus deu Abraão, Abraão pecou, Deus deu Isaac, Isaac pecou, Noé pecou, e então o pai se vira para a sua direita e diz: filho, é você quem tem que ir. Na verdade, essa é uma dramatização que produz, na verdade, uma heresia em relação à encarnação do Filho. Cristo se entregou. A prova disso é que ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então houve uma vontade do Filho de se entregar como parte executora, como parte autora também na salvação. Então o Filho é o autor da salvação por causa da encarnação. E o Espírito, sendo também parte integrante da união trinitária, como nós vemos a autoria do Espírito na salvação, ele operacionaliza a salvação. Então a salvação é um projeto do Pai, executada pelo Filho na encarnação e operacionalizada. Então o Espírito está ligado à operação dessa salvação. Como? Primeiro, Cristo foi gerado por Jesus no ventre de Maria. Lucas, se não me falha a memória, capítulo 2 nos fala sobre isso, né? Depois, o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. Então o Espírito está lá, operacionalizando a salvação. Depois, lá no batismo, o Espírito veio sobre Cristo na forma corpórea de uma pomba para capacitá-lo para a vida ministerial. Então, mais uma vez, o Espírito estava ali operacionalizando a salvação. Então, o Pai é o autor da salvação porque o projeto é dele. O Filho é o autor da salvação por causa da encarnação. Ele executa esse projeto. E o Espírito é o autor da salvação por causa da operacionalização. Essa operação do projeto salvífico está a cargo do Espírito. Isto é tão profundo que o Espírito, hoje em nós, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nós não alcançaríamos a salvação se não fosse uma ação do Espírito. Então perceba que se não fosse um projeto do Pai, se não fosse a encarnação do Filho e a ação do Espírito, a salvação não chegaria até nós. Então quem é o autor da salvação? O Deus Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. O recebimento da salvação. Como essa salvação é recebida? Primeiro, a salvação é um dom de Deus. Nós temos aqui duas referências bíblicas, Efésios capítulo 2, versículo 8 e Romanos capítulo 6 e versículo 23. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, ela é dom de Deus. É uma dádiva, Deus concede, como diz João 3:16, porque Deus deu o seu Filho ao mundo. É uma doação, nós não poderíamos pagá-la. E quando nós pensamos na salvação como uma doação, como um dom de Deus, doado, cedido, concedido por Deus, nós podemos compreender o termo doação de forma jurídica. Juridicamente, o que é doação? Por exemplo, título de exemplo, eu uso aqui durante as nossas aulas para tomar água essa caneca aqui do Instituto Teológico Missionário Ômega. Imagine que eu quisesse te doar essa caneca e você me dissesse: não, Anderson, eu não quero essa caneca. E eu dissesse: o problema é seu, a caneca está aqui, ela é sua, eu vou deixar ela aqui. Juridicamente, isso não é doação, porque para que haja doação é preciso que haja uma parte que queira doar e uma parte que queira receber. Se não há essa bilateralidade, juridicamente, não ocorreu uma doação.
O que eu quero que você entenda com esta metáfora, com este exemplo? A salvação é uma dádiva de Deus. Ela é dada por Deus, mas ela é recebida por nós. Se eu não recebo a salvação, ela não se consuma na minha vida. Mas isso não quer dizer que ela não foi doada. Ela foi doada, porém eu não quis receber. Ou seja, ela não se estabeleceu, não se consumou na minha vida, mas a salvação foi realizada. Quando Jesus bradou lá no Calvário, está consumado, o termo grego é tetelestai, que quer dizer está feito. Numa hermenêutica ocidental, tetelestai quer dizer está feito, foi feito, está feito e continuará feito. Ou seja, ninguém pode mudar, é algo imutável. A salvação é um dom de Deus. Ela é concedida pela graça de Deus. A Bíblia diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. É concedida pela graça. Diz, o que é graça? Eu sei que a gente define graça como favor imerecido, embora eu, de uns tempos para cá, comecei a definir graça como um dom. A graça é um dom concedido por Deus, mas vale também esse favor imerecido, porque este dom nós não merecemos. Então, ela é concedida pela graça de Deus, um favor de Deus. Aquilo que nós não merecemos. Se Deus fosse nos dar conforme o nosso merecimento, nós já estávamos destinados ao inferno. Mas Deus nos deu esta salvação pela sua graça. Ela não vem das obras. Eu já citei aqui, é a primeira referência que nós temos nesse slide, e é o que Paulo fala à igreja de Éfeso. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É lógico que nós compreendemos muito bem, você já assistiu aí a nossa aula de epístolas ou cartas gerais, e nós falamos sobre a carta de Tiago, que Tiago está falando de obras que são produzidas pela fé. Mas a salvação não vem das obras. O que é esta salvação? É crer em Jesus e confessá-lo. Não é crer somente no Jesus histórico, mas é crer no Jesus da história. Porque o Jesus histórico, ou Jesus da história, aliás, o Jesus histórico, muitas pessoas creem nele. Eu acho que estou fazendo uma confusão aqui. O Jesus da história, muitas pessoas creem nele, sabem que ele veio, até os muçulmanos creem no Jesus da história. Acreditam que ele foi um profeta, não um profeta como Maomé, isso na visão dos muçulmanos. O Jesus da história é um Jesus que é contado, é o Jesus que as pessoas conhecem. O Jesus histórico é diferente. É aquele que veio como Filho de Deus. E é nesse Cristo que nós cremos para receber a salvação. Já já eu vou falar sobre o que é esta fé salvífica e aí nós vamos compreender melhor o que é esse crer em Jesus e confessá-lo. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, capítulo 10, se com a tua boca confessares, que Jesus Cristo é o Senhor, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares. Então, com a boca se confessa a salvação. Aí você pode me dizer, eu vou falar que até em tom de brincadeira, e quem é mudo? Ele não vai confessar com a boca porque não fala. Mas quando a Bíblia fala aqui de confessar com a boca, fala de um reconhecimento, fala de uma compreensão da ação salvífica de Cristo na nossa vida. Sem dúvida, não há como confessar a Cristo como Salvador sem reconhecer também o senhorio de Cristo. Então, o senhorio de Cristo, ele vai nos falar desta salvação que está consumada na nossa vida. Cristo não pode ser o meu Salvador e não ser o meu Senhor. Quando nós lemos o Antigo Testamento, sobre a eleição de Israel, Deus falou para Israel assim: eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aqui nós temos um dilema. Tem muitas pessoas que querem Cristo como seu Salvador, mas não querem aceitá-lo, reverenciá-lo como Senhor da sua vida. Não é possível que Cristo seja só o nosso Salvador e não seja o nosso Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. Quando eu reconheço esse senhorio de Cristo e eu me submeto a esse senhorio de forma voluntária, então realmente eu estou confessando a salvação.
Condições para a salvação. É aqui que nós vamos falar. Quais são as condições para a salvação? Para eu receber a salvação. O que está. A salvação está condicionada a quê na minha vida? Duas são as condições para a salvação. A salvação é recebida através do arrependimento dos pecados diante de Deus e da fé em Jesus Cristo. Então, a salvação está condicionada às duas coisas: fé e arrependimento. Não necessariamente nesta ordem, arrependimento e fé, porque não há arrependimento sem fé e a fé se manifesta através do arrependimento. Nós vamos tratar aqui agora sobre essas duas coisas, o que é esta fé salvífica e o que é este arrependimento. O arrependimento é simplesmente um remorso? Não. Então, o que é o arrependimento? Eu sempre falo que o arrependimento está alicerçado num tripé. Então perceba que o arrependimento está fixado, alicerçado no tripé. Sem uma dessas hastes do tripé, não há arrependimento. Qual é o tripé do arrependimento? Tristeza pelo pecado, aproximação de Cristo e abandono do pecado. Permita-me explicar estas três coisas. O que é a tristeza pelo pecado? É o que nós chamamos também de reconhecimento do pecado. Quando eu reconheço o pecado, eu me entristeço com ele. Então, ninguém pode se arrepender sem reconhecer verdadeiramente o pecado. Permita-me até mudar isso aqui, como a gente fez em algumas outras aulas, tendo em vista que eu vou enviar esse slide para os alunos. Permita-me, em vez de colocar tristeza pelo pecado, permita-me colocar reconhecimento do pecado. E aqui, em segundo lugar, eu vou colocar, em vez de aproximação de Cristo, eu vou colocar de abandono. Não, aqui vai ficar aproximação de Cristo, reconhecimento do pecado, tristeza, aproximação de Cristo. Oh, meu Deus. Então, aproximação. Se fosse na sala de aula, a gente estaria fazendo a correção. Então, embora nós estamos online, mas é também uma aula, como se estivesse na sala de aula. Reconhecimento do pecado. Reconhecimento do pecado. Pronto. É isso aqui, ó. É isso aqui. Reconhecimento do pecado, aproximação de Cristo. A palavra reconhecimento ficou com R minúsculo. Eu vou corrigir de novo. Reconhecimento. Pronto. Agora ficou certo. Vamos lá, gente. Vamos com paciência que a gente muda. Reconhecimento. Ficou errado aqui, ó. Faltou o O. Reconhecimento. Reconhecimento do pecado. Agora sim. Reconhecimento do pecado. O que é isso? É reconhecer que eu falhei. Se não há reconhecimento, não há arrependimento. Eu até falo que uma das coisas mais terríveis é quando o pecado não nos entristece mais. Então, o pecado tem que nos entristecer. Então, este reconhecimento do pecado. Quando eu reconheço o pecado, isso me entristece. Porque eu reconheço uma falha. É quando eu falo, puxa vida, por que eu errei? Por que eu falei? Por que eu não fui mais forte um pouquinho? Por que eu não suportei mais? Isto é reconhecer o pecado. Não é vergonhoso reconhecer o pecado. Eu falo que uma das coisas mais brilhantes no ser humano é reconhecer o seu erro. Quando nós reconhecemos que erramos, errei, falhei, pronto. Reconhecimento do pecado. E esse reconhecimento do pecado gera essa tristeza. Eu vou até colocar isso aqui. Reconhecimento do pecado gera esta
tristeza. Vou colocar entre parênteses, que aí vai ficar fácil, ó. Tristeza. Essa tristeza é por causa do pecado cometido. Ou seja, eu errei, eu pequei, e eu acabei cedendo ao pecado. Isso gera uma tristeza. Como nós resolvemos esse problema? Se eu reconheço que pequei, estou triste por isso. Como que eu resolvo esse problema? Eu posso vencer o pecado sozinho? Eu sempre digo que só há um homem que venceu o pecado, Jesus Cristo. Homem, encarnado, vivendo como homem. Nós já ministramos Cristologia e falamos sobre a encarnação de Cristo, Jesus agindo tão somente como homem. Só houve um homem que venceu o pecado. Eu não posso vencer o pecado. Eu, o Anderson, não posso vencer o pecado. A não ser depois que a graça especial me alcança. Não é? A graça, somos alcançados pela graça especial. Então, o reconhecimento do pecado, ele me gera um conflito, e para resolver esse problema, o que eu faço? Me aproximo de Deus. A aproximação de Cristo. Porque Cristo venceu. E se Cristo venceu em Cristo, eu também posso vencer. Porque nós recebemos a graça especial. Nós não falamos aqui agora, não falamos aqui que a salvação é concedida pela graça. Essa graça aqui é a graça especial. Aliás, é a graça comum. E ao receber a salvação, nós recebemos a graça especial. O que é a graça comum? A graça comum tem o papel de nos aproximar de Cristo, ou nos aproximar de Deus. Esta é a função da graça comum. E a graça comum está sobre toda a humanidade. A graça de Deus não está só sobre a nossa vida, que somos crentes. Ela está sobre toda a humanidade. Isso é graça comum. Nós nos aproximamos de Deus por causa da graça. Agora, ao nos render a Cristo e receber a salvação por causa da graça, nós recebemos a graça especial. Qual é a função da graça especial? Eu disse que a função da graça comum é nos aproximar de Deus. A função da graça especial é nos dar poder para vencer o pecado. Então nós recebemos a graça especial através da aproximação de Cristo. Assim eu posso vencer o pecado. Como ser humano, mesmo podendo escolher o pecado, vivendo num país livre, sou maior de idade e de repente eu olho para o pecado e digo, não, eu não vou pecar. Por quê? Porque eu posso não pecar? Porque eu sou forte? Não, porque eu quero amar a Deus. Eu quero demonstrar o meu amor a Cristo por causa do que Ele fez por mim. Eu busco então a ajuda de Cristo que vem sobre a minha vida e eu consigo vencer o pecado por causa da graça especial e o abandono do pecado. Então, este é o tripé do arrependimento. Reconhecimento do pecado, esse reconhecimento gera tristeza, eu me aproximo de Cristo e abandono o pecado. Por que eu não abandono o pecado antes de aproximar de Cristo? Porque eu não tenho força para abandonar se não for a presença de Cristo na minha vida. Tem um hino que, se não me falha a memória, foi gravado pelo Nelson Ned, mas é cantado pelo meu amigo, pastor Marco Antônio, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belo Horizonte. E o hino diz, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso negar, não posso me afastar. Ou seja, a presença de Jesus na minha vida me dá a condição de abandonar o pecado. Então eu não abandono o pecado antes de me aproximar. Eu me aproximo cheio de pecados. Foi isso que Jesus disse. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus era criticado quando se aproximava de pecadores. E a pergunta dele era o seguinte, quem precisa de médico? Os sãos ou os doentes? O pecado é uma doença que está em nós, por causa de Adão. E então nós nos aproximamos de Cristo e conseguimos nos ver livres disso aí. Se nós lermos, por exemplo, O Peregrino de John Bunyan, ele vai falar sobre isso. Nós nos aproximamos de Cristo, estamos caminhando para a cidade celestial e agora vamos deixando estes fardos, deixando estas cargas do pecado na nossa vida. Então, nesta ordem, reconhecimento isso é arrependimento. Arrependimento, o tripé do arrependimento ocorre nesta ordem. Reconhecimento do pecado, tristeza por causa desse pecado cometido, aproximação de Cristo e abandono do pecado. Agora, a fé. Nós falamos que a salvação, é isso que nós estamos falando, ó, as condições da salvação, arrependimento e fé. Então falamos do arrependimento, a fé.
A fé salvífica não é a fé natural. O que é a fé natural? O que nós chamamos também de fé comum. Eu saio de casa crendo que eu vou trabalhar, vou ter os cuidados ao me deslocar no trânsito, vou ter os cuidados no trabalho e vou voltar para casa no final do dia. Isto é fé. Isto é fé comum. Isto é fé natural. O que é a fé natural? É esta fé que nós temos nas pessoas, de acreditar que as pessoas vão nos tratar bem. Isto é a fé comum, a fé natural. Não é esta a fé salvífica, mas a fé gerada pelo Espírito Santo. A fé salvífica é gerada pelo Espírito Santo. Ninguém faz... A fé salvífica não surge dentro da gente do nada. Ela é gerada por uma ação do Espírito Santo. Lembra que nós falamos que o Espírito Santo é o que operacionaliza a salvação e por isso ele é autor da salvação? Então a fé salvífica é gerada pelo Espírito Santo através de duas coisas. A palavra de Deus. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé salvífica é gerada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus e através da pessoa e da obra de Cristo. São duas coisas diferentes? Não, são duas coisas diferentes, mas uma coisa está ligada à outra. A palavra de Deus nos traz o conhecimento da pessoa e da obra de Cristo. Pessoa e, não é pessoa ou obra. Por que é preciso falar isso? Porque tem pessoas que conhecem a história de Cristo, ou seja, têm o conhecimento da pessoa de Cristo, mas não valorizam as suas obras. Estas obras, a obra de Cristo, que é a obra salvífica, não compreendem a obra salvífica. Então esta é a fé que nós chamamos de fé especial, que está ligada à graça de Deus. Não é a fé comum, é a fé especial. É a fé que é gerada pelo Espírito Santo, não é a fé natural, não é a fé comum, é a fé que é gerada pelo Espírito Santo em nós, através da palavra de Deus, através da pessoa e da obra de Cristo. Isto é o que consuma a salvação na nossa vida. Como se dava, já que nós falamos que isto consuma a salvação na nossa vida, não é? Já que falamos que isto consuma a salvação na nossa vida, como se dava a salvação no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a salvação estava ligada ao que nós chamamos de esperança no Messias. Quando nós lemos o Antigo Testamento, eu citei aqui, creu Abraão no Senhor e isso foi lhe imputado como justiça, é Gênesis, eu não coloquei referência aqui, mas é Gênesis. Abraão creu no Senhor. A salvação nunca foi pelas obras, sempre foi pela fé. Então estava ligada no Antigo Testamento à esperança do Messias, ou seja, mesmo no Antigo Testamento, a salvação se dava pela fé. É só a gente lembrar, sabe o que você vai se recordar para nunca mais você esquecer isso aqui? Hebreus capítulo 11. A galeria dos heróis da fé. Está sempre lá, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé Moisés, pela fé Elias, pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé, sempre pela fé. E outra coisa, creu Abraão no Senhor. Crer é fé. A fé é o fator fundamental para a salvação. Então não pense que no Antigo Testamento a salvação se dava pela obediência à lei. A obediência à lei era algo que Deus queria do povo, mas eles precisavam entender que a obediência à lei era uma resposta positiva à fé, ou da fé. Era uma resposta positiva da fé. O que o capítulo 11 da carta aos Hebreus fala? Que todos os heróis da fé, aqueles heróis que estão lá, a galeria dos heróis da fé, eles morreram vendo a promessa de longe, esperando a promessa de longe. É por isso que no capítulo 12 o escritor aos Hebreus começa dizendo o seguinte: como escaparemos nós? Portanto, nós que estamos rodeados, ou nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o que o capítulo 11 da carta aos Hebreus deixa claro é que os heróis da fé morreram aguardando a promessa, vendo-a de longe. E o escritor fala isso. Aí ele diz, olha, nós agora alcançamos a promessa. Como nós vamos escapar se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, sempre foi pela fé. Os heróis da fé,
Eles demonstram isso, que esta fé é que promovia essa salvação no Antigo Testamento. E essa fé, na prática, era o quê? A esperança do Messias. Só nós lembrarmos de José. A Bíblia diz que quando José morreu, ele fez os seus irmãos jurarem, dizendo: vocês não vão me sepultar aqui. Aliás, vocês vão sepultar, ele até foi sepultado, né? Foi na verdade, mumificado, um sarcófago, colocaram o seu corpo num sarcófago, pela significação, pela representatividade que o nome de José teve no Egito. Mas ele disse: vocês vão levar os meus ossos para serem sepultados em Canaã. Olha a fé de José. Ele diz assim: eu morro, mas certamente o Senhor vos visitará e vos tirará daqui e vos levará para uma terra que emana leite e mel, que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E vocês vão me prometer que levarão os meus restos mortais, os meus ossos, para serem sepultados em Canaã. O que é isto? Fé. E esta fé era o quê? A esperança do Messias. Então, como se dava a salvação no Antigo Testamento? Pela fé, através da esperança do Messias. Hoje, pela fé, através da pessoa e da obra de Cristo e da palavra de Deus, que nós citamos no slide anterior. Evidências da salvação. Como saber que realmente nós somos salvos? É possível ter esta convicção? Claro, sem dúvida. A evidência interior da salvação é o testemunho direto do Espírito Santo. Romanos 8,16. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A evidência externa, esta evidência interna, evidência externa a todos os homens é uma vida de retidão e de verdadeira santidade. Aí nós temos aqui Efésios 4:24, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 12, e nós temos também a carta de Tiago, não é? A evidência externa. A salvação se manifesta. A salvação, ela se exterioriza numa nova vida, numa nova forma de viver, numa nova maneira de ver o mundo, num novo estilo de vida. Então a salvação, a evidência interna da salvação é a comunicação do Espírito Santo ao nosso espírito, na nossa mente, na nossa consciência, de que somos filhos de Deus. E ninguém pode nos tirar isso. Ninguém pode nos tirar. Agora, não basta ter somente uma evidência interna, é preciso ter uma evidência externa, não é? Porque, afinal de contas, somos testemunhas. E testemunha fala daquilo que viu, daquilo que ouviu. Então, nós somos chamados a manifestar essa salvação. Agostinho, um dos pais da igreja, muito carinhosamente chamado de Santo Agostinho, pela vida santa que ele demonstrou, não por ser canonizado, ele foi realmente canonizado pela Igreja Católica Romana, mas não é pecado falar Santo Agostinho pela vida santa que ele levou. Agostinho dizia assim: pregue em todo tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, pregue com a sua vida, com o seu novo estilo de vida. Esta é a evidência da salvação. Aí nós temos aqui a Ordo Salutis, e aqui nós vamos caminhar para encerrar a nossa aula. Ordo Salutis. Esta é uma expressão em latim que quer dizer ordem da salvação, ou seja, como que a salvação se materializa, se consolida na nossa vida. Aí nós temos essa ordem: conversão, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Nós vamos falar, é claro, de forma rápida, de cada um destes pontos, tá ok? O que é conversão? É uma mudança radical de direção, mudança de atitude. O que é convergir? Eu vou te falar de forma que você nunca vai esquecer. Quando alguém está dirigindo o seu veículo, ele vai fazer uma conversão à direita. Então a pessoa dá seta e converge à direita. Ou seja, a pessoa está fazendo uma mudança de direção. Em termos salvíficos, é uma mudança radical de direção. Uma mudança de atitude. Ele caminhava numa direção, agora vai caminhar em outra. Ele caminhava numa direção conforme o propósito do mundo, agora ele vai caminhar numa outra direção conforme o propósito de Deus. Isto é conversão, mudar de atitude. E essa conversão se dá quando nós nos entregamos a Cristo. O Espírito Santo passa a habitar na nossa vida e nos dá força para fazer essa mudança, para fazer esta conversão. Uma coisa que nós vamos pensar aqui nesses 5 passos da Ordo Salutis. A conversão, ela é instantânea ou é progressiva? O que você acha?
A conversão é instantânea, pá, ocorre de uma vez, ou ela é progressiva? A conversão é instantânea. Você não vai convergindo, não. Quando você vai convergir, você converge. Você muda de direção e pronto. A conversão ela é instantânea. A pessoa decide, a partir de agora, eu vou servir a Cristo. Isso é instantâneo. Conversão instantânea. O segundo passo da Ordo Salutis é a justificação. O que é a justificação? É como uma declaração diante de um tribunal que um crime foi cometido, mas a pena ou a dívida foi paga. Então, a ideia de justificação não é simplesmente justificar, né? Justificar com a ideia de explicar. Porque, eu quero justificar aqui a minha falha, eu quero explicar a minha falha. Não. A ideia de justificação é de tornar-se justo. Ou seja, pecado foi cometido, porém o preço já foi pago. Cristo nos justificou pela sua morte expiatória no Calvário. Outra coisa importante entender sobre justificação é que a ideia de justificação não tem a ver com afirmar que nós não cometemos pecado. Não. Tem a ver afirmar que o pecado foi cometido, mas a dívida já foi paga. Deixe-me contar uma historinha assim rapidinho, que é uma metáfora que faz você entender isso muito bem, essa ideia de justificação. Conta-se, né, só uma fábula, né, que é uma parábola, que um certo homem tinha uma dívida muito grande que ele não podia pagar. E ele foi a julgamento. Quando ele foi a julgamento, ele percebeu que o juiz que estava lá era amigo de infância dele. Aliás, durante os primeiros anos escolares, ele ajudou esse amigo. E esse amigo conseguiu chegar onde chegou e ele teve a sua participação para auxiliar este amigo a chegar a ser juiz. Este amigo, durante todo o julgamento, observou as provas e no final o amigo o condenou a pagar a dívida. Depois que eles saíram dali, ele procurou o amigo e disse: olha, rapaz, quando eu te vi no julgamento, você é meu amigo de infância, me conhece, aliás, você chegou onde chegou por causa da minha ajuda. Eu pensei que você ia me ajudar, eu pensei que você ia falar que eu não era culpado, que eu sou inocente. Agora, rapaz, como que eu vou pagar essa dívida? Eu não tenho como pagar essa dívida. O amigo disse para ele: olha, meu amigo, eu sou seu amigo e tenho uma consideração muito grande por você, porém, todas as provas pesavam contra você. Você realmente adquiriu essa dívida. Não tinha como eu te inocentar. E eu sei que você não pode pagar. E o amigo perguntou: então o que eu vou fazer? Ele disse: não, você não vai fazer nada. Eu vou fazer por você. Eu vou pagar a sua dívida. Isto é justificação. Entendeu? Justificados. Nós fomos justificados, ou seja, diante do tribunal não há mais pecado que pesa sobre nós. Imagine o seguinte, que você tivesse uma dívida e eu dissesse: olha, eu tenho uma fortaleza, eu moro numa casa que é uma fortaleza. Então você vai vir para minha fortaleza e eu vou te proteger. Os seus credores nunca chegarão a você. Quando você precisar sair, eu mando segurança, guarda-costas, mando e pronto. Você vai andar, guarda-costas te protegendo, você vai estar morando num lugar, numa fortaleza, protegido, mas uma coisa é certa, você ainda tem a dívida. Agora imagine se ao invés de fazer isso, eu falo com você: qual é a sua dívida? Só a título de exemplo, daqui a pouco alguém vai me ligar: professor, só a título de exemplo. Aí eu falo: qual é o preço da sua dívida? Qual o valor da sua dívida? E pago a sua dívida. Aí você está livre da dívida. De repente você vai encontrar na rua com um dos credores. E ele vai falar: fulano de tal, você me deve, hein? Eu te devo? Não, você me deve. Quem pagou a sua dívida foi o Anderson. Você não pagou. Aí você vai falar para ele assim: meu amigo, quando você lembrar da minha dívida, olha para o Anderson, não olha para mim não. A minha dívida foi paga. Tudo bem que não fui eu quem paguei, mas a minha dívida foi paga pelo Anderson. Então, quando você lembrar da dívida, olha para o Anderson. Quando Paulo fala na carta aos Colossenses que o Senhor pegou a cédula de dívida que pesava contra nós e rasgou-a cravando-a na cruz, é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte: nós tínhamos uma dívida de pecado que nós não podíamos pagar, que era impossível pagar esta dívida, mas Cristo foi lá e pagou por nós. Agora, se qualquer acusador vier te acusar da dívida, você vai dizer: tá certo, eu não paguei, mas a minha dívida foi paga por Cristo, glórias a Jesus. Você pode dizer: quando você lembrar da minha dívida, olha para Cristo, porque Cristo já pagou a minha dívida. Isto é justificação. Fomos justificados
a nossa dívida está paga. Terceiro passo da Ordo Salutis. Depois eu conserto aqui que ficou tudo com o número 1, tá vendo? Terceiro passo da Ordo Salutis. Regeneração. O que é regenerar? É voltar a ser o que era. Não, esse aqui eu vou ter que consertar, porque aqui ficou ruim demais. É voltar a ser o que era antes. Aqui é o terceiro. Então vamos lá. Justificação é o segundo. E conversão primeiro, segundo, terceiro, quarto, que é a santificação, que já já a gente fala, eu estou aproveitando para corrigir. E quinto, que é a glorificação final. Mas vamos lá. Nós estamos então no terceiro passo, que é a regeneração. Regenerar é voltar a ser o que era antes. Quando nós somos salvos, aliás, eu não falei, né? Eu não falei aqui, ó. A justificação, eu falei sobre a conversão, que é instantânea e não progressiva. E a justificação, é instantânea ou progressiva? Instantânea. Fomos justificados. O sacrifício de Cristo no Calvário foi uma dádiva de Deus a nós. Quando eu me converto a Cristo, isso quer dizer que eu recebi, lembra que eu falei de doação? Eu recebi essa doação, então há uma bilateralidade aí. Deus, através de Cristo, doou e eu recebi a salvação. Então pronto, fui justificado. Isso é instantâneo. E a regeneração? Voltar a ser o que era antes. Não é voltar a ser o que nós éramos antes, mas é voltar a ter a mesma condição do homem antes do pecado. É voltar à mesma condição que Adão tinha no Éden, antes do pecado. O que é regenerar? Você nunca mais vai esquecer com o que eu vou te falar aqui. Lembra, sabe aquele bichinho que anda na parede? Porque aqui a gente conhece como lagartixa, da roça de onde eu vim, a gente conhece como lagartixa, eu acho que a maioria conhece com esse nome também. A lagartixa, se você corta, lagartixa, né? A lagartixa, se você cortar a pontinha do rabo dela, o rabo volta a crescer. Isto é regenerar, voltar a ser o que era antes. Fomos regenerados, ou seja, temos plenas condições de estar diante de Deus de novo. O escritor aos Hebreus diz que o véu do tempo se rasgou e ele fala, então agora entremos diante dele com plena liberdade e inteira certeza de fé. Por quê? Porque podemos conversar com Deus de novo. Ainda somos pecadores? Somos, mas regenerados. Regenerados pelo sacrifício expiatório de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A regeneração, instantânea ou progressiva? Instantânea. Então veja só, nós falamos aqui que a conversão é instantânea, a justificação é instantânea e a regeneração instantânea. Temos liberdade. Voltamos a ter o mesmo direito que Adão tinha lá no Éden. Voltamos a ser o que o ser humano era antes do pecado. Não quer dizer que não temos pecado, que a Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, já pecou. Mas nós fomos regenerados. O quarto passo da Ordo Salutis, a santificação. O que é a santificação? É uma transformação cotidiana operada pelo Espírito Santo, a imagem de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo opera em nós esta ação cotidiana, esta transformação cotidiana, gerando em nós a imagem de Cristo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Santificação é instantânea ou progressiva? A própria definição aqui já nos mostra. Ela é progressiva. Transformação cotidiana, dia após dia. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida, alguma área da nossa vida que precisa ser santificada. Todos nós temos áreas na nossa vida que precisam ser santificadas. E esta santificação é uma ação do Espírito em nós, que, como eu falo em espiritualidade cristã, vai reorganizando a imagem e semelhança de Deus em nós, que foi corrompida pelo pecado. Então a imagem e semelhança de Deus em nós está sendo reorganizada. Aí a palavra de Deus nos diz que hoje nós vemos em parte, vemos o próprio Deus, vemos Cristo em parte. Visão espiritual, é claro, mas naquele dia o veremos como Ele é, porque seremos semelhantes a Ele. O último passo da
salvação, o último estágio, o último passo da Ordo Salutis, é a glorificação. O que é a glorificação? É a transformação do nosso corpo mortal. É a transformação do nosso corpo mortal. É a transformação do nosso corpo mortal em um corpo incorruptível para habitar na eternidade. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios e também a carta aos Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ou seja, a transformação do nosso corpo. Quando isso vai acontecer? No arrebatamento da igreja. Então, eu acredito, não preciso nem perguntar. É instantâneo ou progressiva? Instantânea ou progressiva a glorificação? Instantânea. Ocorrerá num abrir e fechar de olhos, para que nós estejamos para sempre com o Senhor. Aqui é a consumação. A consolidação da salvação na nossa vida. Então nós passamos por estes passos: conversão, nos entregamos a Cristo; justificação, temos os nossos pecados justificados pelo sacrifício de Cristo; regeneração, temos de novo a condição de estar diante de Deus, como Adão podia estar lá no Éden antes do pecado; santificação, estamos passando por este processo contínuo, cotidiano de santificação; e a glorificação final, isto é escatológico. Seremos transformados. Ao soar da última trombeta, seremos transformados. Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e juntos. Ninguém vai antes de ninguém. Juntos subiremos a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Querido, isto deve gerar em nós uma esperança. Isso deve gerar em nós um desejo de estar cada dia mais perto do Pai, através de Cristo, sob a ação do Espírito Santo, sendo renovados cotidianamente para estarmos muito breve com o Senhor. Chegamos ao final da nossa aula de soteriologia, doutrina da salvação. O meu desejo é que você entenda o escopo dessa disciplina, a fim de que você viva esta salvação na prática, viva esta salvação de forma intensa, porque muito breve nós seremos transformados. Deus te abençoe. Um abraço grande, caloroso do pastor Anderson Silva e do Instituto Teológico Missionário Ômega. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.